Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês em mais um Fundamentos da Educação Online, né? E hoje nós vamos conversar com o professor Alípio de Souza Filho, que é professor da UFRN, doutor em Sociologia, professor titular de Teoria Social da UFRN. Na mesma instituição, ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e é diretor, aliás, do Instituto Humanitas. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema Fundamentos do Desreconhecimento do Outro e seus desdobramentos na educação. Então, nosso combinado com o professor Alípio é que ele vai fazer uma fala inicial aí de uns 40 minutos, talvez um pouquinho mais, e depois a gente vai poder conversar. Então, eu gostaria de pedir para vocês que quem quiser fazer perguntas, que coloque a pergunta no chat em caixa alta, só a pergunta em caixa alta, porque assim fica um pouquinho mais fácil de identificar quando é uma pergunta. E os comentários podem rolar na caixa baixa normal mesmo, tá bem? Então, com vocês, o professor Alípio, espero que a gente possa tirar um bom proveito dessa fala dele hoje. Boa noite, Alípio. Boa noite, Flávio. Eu quero inicialmente agradecer o convite do Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação, do Centro de Educação da UFRN. Agradecer também ao professor Walter Pinheiro, que me transmitiu o convite do departamento, dizer que é com grande satisfação que eu passo a trazer algumas reflexões em torno do tema para colegas da minha mesma universidade, que compõem esse departamento, assim como certamente aos estudantes desse departamento, e como aos demais que podem ver essa transmissão. Eu escrevi algumas notas sobre o assunto e vou lendo o que escrevi de maneira a tornar a exposição mais objetiva e favorecer posteriormente uma conversa a partir do interesse de vocês, né? Inicialmente, eu situo o problema filosófico do reconhecimento na filosofia política moderno-contemporânea como já um problema que tem relação com um outro que antecede, eu diria, a todos os demais, que é o problema antropológico da vulnerabilidade ontológica humana, que, por si mesmo, é um problema também do âmbito da ética e da política. Isso porque, dada a vulnerabilidade humana, uma vulnerabilidade corpórea, psíquica, na falta de especialização e direção biológicas do ser humano, de toda a nossa espécie, existir como humano requer ser reconhecido como tal por um outro da espécie, para proteção contra o que pode se constituir em ameaça à vida, se não se tem o status ontológico de humano desde os começos da vida, não é? Então, é nesse sentido que já Hegel, num escrito fundamental que ele deu por título Filosofia do Espírito, e não confundir com Fenomenologia do Espírito, ele dirá, no século XIX, que o primeiro estado de reconhecimento é o do si mesmo, o ser do indivíduo que se reconhece como uma unidade separada. Isto é, reconhece-se como um ser. O segundo estado de reconhecimento seria aquele do
reconhecimento desse ser, do si mesmo, de um outro semelhante. Dirá o Hegel que entre esses dois estados ocorrerá do ser para si buscar valer ante os outros, ante o outro. E esse empenhar-se em valer ante os outros vai acarretar como que um contrato entre indivíduos diferentes, que é cada um ter que se predispor a aceitar o outro, de modo a que todos possam viver, participar da vida, sem qualquer negação implícita e a priori do outro. Para superar toda desigualdade negadora do outro, Hegel diz, há que o indivíduo intuir-se no outro. Quer dizer, considerá-lo como se considera a si mesmo, respeitá-lo como se busca o respeito a si próprio, fazê-lo valer como se busca valer a si mesmo ante o outro. O que exige um desprendimento de si recíproco que concede existência ao outro. Dirá o Hegel que isso corresponderia a uma remoção provisória de si para conceder a existência ao outro como uma mediação entre as partes, uma mediação que se torna em si mesma a fórmula de uma igualdade consentida e apropriada pelo outro, que é recíproco nessa vontade de conceder e receber reconhecimento. Assim, o filósofo concluirá, o estado de reconhecimento é a existência. Isto é, o estado de reconhecimento é aquilo mesmo que torna possível a existência humana. É a maneira de seres humanos poderem existir e conviver, coabitar. Essa ideia ela foi posteriormente retomada pelo filósofo canadense Charles Taylor, que, entendendo o reconhecimento como práticas de respeito mútuo entre indivíduos e grupos sociais, como atos de consideração à existência do outro, dirá, eu cito o Charles Taylor, o não reconhecimento ou o reconhecimento incorreto podem afetar negativamente, podem ser uma forma de agressão, reduzindo a pessoa a uma maneira de ser falsa, distorcida, que a restringe. E assim, ainda acrescenta ele, por isso, o respeito devido não é um ato de gentileza para com os outros, é uma necessidade humana vital. Isso é muito importante, não é? Para uma compreensão dos estudos de reconhecimento na filosofia política moderna contemporânea. Essa ideia de que o reconhecimento não é um ato de gentileza, é uma necessidade vital humana. Eu diria que a partir daí, todos os estudiosos, os filósofos que se ocuparam com o tema seguem com essa compreensão, e suas reflexões são desenvolvimento que estendem, alargam essa compreensão. Não é? Um outro importante trabalho de reflexão sobre o reconhecimento foi desenvolvido pelo sociólogo e filósofo alemão Axel Honneth. Ele que escreveu um importante trabalho chamado Luta por Reconhecimento. Um título, aliás, que é retirado dessa obra que eu citei, do Hegel. No Hegel, Luta por Reconhecimento é título de uma seção desse seu trabalho. Então, o Axel Honneth, ele vai dizer que
temos 3 formas de reconhecimento: o amor, a solidariedade e o direito. E ele, nesse seu trabalho, discorrerá sobre essas formas, situando cada uma delas, e começando pelo o amor, entendido como a dedicação emotiva do cuidado, podendo ser representado inicialmente nos cuidados dos adultos com as crianças, todas as crianças que chegam ao mundo, como é de conhecimento comum, desprovidas da linguagem humana, e que, privadas da linguagem, são absolutamente vulneráveis, necessitando de amparo, segurança, proteção. Mas é evidente o que não se reduzirá apenas aos cuidados prolongados da infância, não é? Mas a todos os cuidados que vamos dispensar aos outros na vida. Então, portanto, essa ideia aqui, dessa experiência do cuidado, da dedicação emotiva ao outro, tomada assim por amor. O autor destaca a violação da integridade corpórea na forma dos maus tratos, tortura, castigos físicos, a privação de direitos, exclusão da posse de determinados direitos, e a degradação desvalorativa da pessoa na forma de ofensas, rebaixamento da dignidade, como experiências de desrespeito, que são, como tais, formas de reconhecimento recusado, negado. Experiências de violação, exclusão, rebaixamento e humilhação social, produzindo para ele não apenas a injustiça de estorvar a liberdade de ação e participação igualitária dos indivíduos e grupos, mas igualmente e simultaneamente constituindo-se em experiências que correspondem a ameaças à integridade física e psicológica dos seres humanos. Essas formas de desrespeito à pessoa, que podem abranger graus diversos de profundidade na lesão psíquica de um sujeito, dirá ele, como formas de negação de reconhecimento do outro, né, em sua humanidade. Essas formas lesivas abrangem graus diversos e podem ser, podem produzir, melhor, perda de confiança em si e no mundo, da parte do indivíduo violentado, pode produzir vergonha social, colapso dramático da confiança na fidedignidade do mundo social e, com isso, na própria autossegurança, perda da autoestima pessoal. Mas também com outras consequências, como consequências individuais, que são descritas com metáforas que remetem a estados de abatimento do corpo humano, como morte psíquica, morte social, vexação. E diz ainda o Axel Honneth, com a experiência do rebaixamento e da humilhação social, os seres humanos são ameaçados em sua identidade, da mesma maneira que o são em sua vida física, com o sofrimento de doenças. A comparação empregada dá também a possibilidade de extrair da visão geral sobre as diversas formas de desrespeito ilações acerca do que contribui, por assim dizer, para a saúde psíquica, para a integridade dos seres humanos. A evitação proveniente de doenças corresponderia à garantia social de relações de reconhecimento capazes de proteger os sujeitos do sofrimento de desrespeito de maneira mais ampla. Na abordagem de Axel Honneth, a experiência da dedicação emotiva, afetiva, o amparo,
dispensada por cuidadores à criança humana, torna-se o locus da gênese psíquica de todas as disposições do adulto futuro nas relações que estabelecerá com os outros. No reconhecimento entre crianças e adultos, expresso no cuidado, no amparo, ocorre o aprendizado da confiança e da autoconfiança, do autorrespeito, mas também aprendizado do abandono simbólico, que é o saber separar-se, perder, que já evita quedas em distúrbios de dependência, simbioses patológicas, etc. Na abordagem do Axel Honneth, se tudo ocorrer como experiência exitosa, nela operará um potencial de desenvolvimento moral do indivíduo e de uma personalidade psiquicamente sã, no sentido de estruturada para a cooperação interativa, que pelas vias psíquicas abertas por esse caminho, vai se desenvolvendo no indivíduo, de maneira gradual, uma capacidade de amar e respeitar o outro e colaborar com sua sociedade. O autor destaca o sucesso da estrutura comunicativa ou intersubjetiva do reconhecimento na infância, que faz dela a experiência da criança se sentir acolhida, protegida, amparada, e em sua vida, daí em diante, uma fórmula que assim poderia ser apresentada. Mais sentimento de amparo e cuidado, mais confiança no outro e em si mesmo, mais disposição a intercâmbio com o outro e mais disposição à colaboração com a sociedade, mais disposição a reconhecimento recíproco. Ora, o que nos permite supor que, se contrariamente o aprendizado na infância é o do desamparo, do desamor, não tardarão a aparecer os sentimentos de rechaço, ódio, rancor e as dificuldades de relacionalidade e reconhecimento do outro na vida. Não se trata aqui de alguma ideia piegas de amor, é preciso que se diga isso, não é? O amor, entendido como essa dedicação ao outro, seja a criança, seja um outro adulto, tem a justa acepção e o entendimento da experiência de aprender a reconhecer o outro e a colocá-lo no horizonte indiferenciado do respeito, da solidariedade, porque se aprendeu o caminho da autorrelação, autoconfiança, autorrespeito, que constitui ao mesmo tempo o pressuposto psíquico e moral do desenvolvimento de atitudes de reconhecimento do outro, de respeito ao outro. Essa é uma parte das reflexões do Axel Honneth sobre reconhecimento que me parece bastante importantes para assuntos que estão aí no cotidiano de nossas sociedades. Elementos para uma reflexão sobre os danos psíquicos, emocionais, morais e sociais da experiência do aprendizado negativo do desamparo, do desamor, entre crianças e jovens, com suas consequências evidentes, ainda que alguns queiram negá-las ou substituí-las por explicações pseudocientíficas, na verdade, ideológicas, sobre pretendidos comportamentos patológicos que teriam causas não sociais. Como se existissem, não é? Comportamentos humanos que não sejam todos por causas sociais. Lembro aqui que para Axel Honneth, a negação de reconhecimento representa práticas lesivas em dimensões morais e psíquicas. Ferir o outro na compreensão positiva de si mesmo, quebra do nexo existente entre incolumidade, isto é, isenção de perigo, segurança, salubridade e integridade nas relações entre seres humanos, o que é adquirido
supondo, né, que foi adquirido na socialização, na experiência da dedicação emotiva, quando brutalmente arrebentado de fora por outro, perda da autoestima, perda da capacidade de se entender a si próprio como um ser estimado por suas propriedades. Mas, para finalizar aqui a contribuição do Axel Honneth, é importante lembrar que para o autor, e não apenas para ele, a negação de reconhecimento pode ser também a base motivacional para lutas por reconhecimento, não é? Se a negação de reconhecimento, sem dúvida, pode produzir esses danos psíquicos, morais, sociais ao indivíduo, não há que se desconhecer que, ao mesmo tempo, pode ser essa base motivacional para lutas pelo reconhecimento. Diz o autor, o entorno político e cultural dos indivíduos atingidos pelas diversas formas de desrespeito podem vir a ser o meio de articulação para movimentos de lutas por reconhecimento. A experiência de desrespeito vindo a tornar-se uma fonte de motivação para ações de resistência política e luta por transformação das condições subjugadas, pessoas com status rebaixado, etc. Eu passo agora a falar da contribuição de uma estudiosa filósofa estadunidense, a Nancy Fraser, também com uma obra importante sobre o assunto. A Fraser vai dizer que a oferta ou a negação de reconhecimento, ocorrendo em função de desigualdades instaladas nas nossas sociedades, terminam por fixar e justificar a supervalorização ou rebaixamento de status social de indivíduos ou grupos sociais, constituindo-se em quebra da paridade participativa na participação social, nos termos da autora. Para a filósofa, a paridade participativa deve ser norma deontológica num paradigma de justiça social, para o qual o reconhecimento é uma das duas dimensões dessa justiça, mas sempre ao lado de uma outra, que é a redistribuição de bens e recursos. Dirá ela que o reconhecimento é a condição intersubjetiva da paridade participativa e a redistribuição de recursos materiais a sua condição objetiva. E reconhecimento entendido como prática de respeito a todos os participantes da vida social e redistribuição como prática que assegura independência e autonomia econômica dos participantes, de modo a evitar subordinação por dependência material. Para a autora, o reconhecimento ou não reconhecimento, ou ainda o desreconhecimento, também como ela chamará, são sempre construções que inserem ou não, de modo isonômico ou desigual, os indivíduos ou grupos sociais na vida social, pela consideração aos seus status, enquanto, simultaneamente, também contribuem para a construção e justificação desses mesmos status. Nos casos nos quais o que ocorre é a negação de reconhecimento ou oferta de reconhecimento errôneo, o que temos como consequência é a produção de inferiorização e subordinação de indivíduos ou grupos sociais nas interações cotidianas. Como dirá Nancy Fraser, o não reconhecimento significa subordinação social no sentido de ser privado, o indivíduo ser privado de participar como um igual na vida social. Sua reflexão lembra que as práticas de reconhecimento em nossas sociedades não ocorrem no vazio ou espontaneamente, mas orientadas ou condicionadas, ou ainda coagidas, por padrões culturais de valoração institucionalizados
que confere ou não valor, estima e respeito às pessoas, o que somente ocorre por força de representações sobre suas identidades e pertencimentos, tornando-se como representações e valorações, o que mesmo vai configurar o status de cada um como incluído ou excluído, ou incluível ou excluível, embora o status social apareça como já existindo antes. E assim, a autora aponta, eu cito, entender o reconhecimento como uma questão de status significa examinar os padrões institucionalizados de valoração cultural em função de seus efeitos sobre a posição relativa dos atores sociais. Se e quando tais padrões constituem os atores como parceiros, capazes de participar como iguais com os outros membros na vida social, aí nós podemos falar de reconhecimento recíproco e igualdade de status. Quando, ao contrário, os padrões institucionalizados de valoração cultural constituem alguns atores como inferiores, excluídos, completamente os outros, ou simplesmente invisíveis, ou seja, como menos do que parceiros integrais na interação social, então nós podemos falar de não reconhecimento e subordinação de status. Termino a citação. Concebendo as lutas por reconhecimento como parte de demandas por justiça social, a filósofa destaca a necessidade de evitar-se a esquizofrenia filosófica, que ainda até hoje pressupõe a incompatibilidade entre demandas por melhores condições materiais de vida, distribuição de bens e recursos, e demandas propriamente por reconhecimento. Reconhecimento de identidades sociais, culturais, sexuais, de gênero, etc. Como se fossem inarticuláveis, e sugere que as demandas por reconhecimento não sejam concebidas como valorização da identidade, não é? Apenas, seja identidade cultural, étnica, sexual ou outra, por si só, como uma espécie de culturalismo ou identitarismo, sem que se considere que ocorre com frequência de representações valorativas de identidades servirem, ao final, para reificações identitárias, culturalistas ou substancialistas, mas sem modificação do status social dessas identidades, de indivíduos ou grupos na vida social. Sem, pois, conquista da igualdade participativa, uma vez que pode ocorrer reconhecimento da identidade como uma mera forma de reconhecimento da diversidade cultural, por exemplo, ou da diversidade social ou étnica, no multiculturalismo, por exemplo, dos atores da cena social, mas sem verdadeira promoção da equidade na participação social. Eu aqui mesmo trago exemplos disso que a autora observa, né? Na vida cotidiana de nossas sociedades, nós vemos grupos culturais ou étnicos sendo reconhecidos em suas particularidades no multiculturalismo, mas simultaneamente permanecendo representações sociais que operam nas interações sociais cotidianas como representações depreciativas e rebaixadoras, ainda que não se façam explícitas. Outro exemplo que se pode observar é o caso, ou os casos de gays, lésbicas e transexuais em nossas sociedades. Igualmente, conhecem algum reconhecimento como novas identidades sexuais ou de gênero, e mesmo conquista significativa de direitos, mas a permanência de certas representações sociais sobre homossexualidade e transexualidade, ainda compreendidas pelo senso comum social como realidades do domínio dos diagnósticos a fazer pela medicina, psicologia, religiões, etc., e nunca como desejo de cada um em sua autonomia erótica,
conduz a que se tenha reconhecimento incerto, pois sempre ameaçado de perdas, fragilizações e precarizações com status rebaixado, subordinado, na esfera mesma da imagem, conceituação, percepção, representação. Nos exemplos que acabei de oferecer, aparecem claramente os efeitos do que Nancy Fraser nomeia padrões de valoração cultural, que, equivalentemente, constituem o que eu prefiro nomear, como outros autores, de ideologia, cujo funcionamento tem nas representações sociais seu veículo, como também nos discursos, nas representações imaginárias. Isto é, aqui eu estou dizendo, ali onde a Nancy Fraser está dizendo que padrões de valoração cultural institucionalizados podem produzir a negação de reconhecimento, o desreconhecimento ou a oferta de reconhecimento errôneo, quebrando a paridade participativa. Em concordância com isso, mas dizendo, podemos pensar esses termos, os padrões de valoração cultural como ideologia. Então, a ideologia que pelas ideias e representações imaginárias sociais torna a realidade instituída, isto é, construída, algo natural, eterno, divino, irrevogável, insubstituível em todos os seus termos, que vai fazer que padrões culturais, morais, costumes, convenções, passem por naturais e irremovíveis, e não revogáveis, substituíveis, legitimando práticas sociais diversas, entre as quais estão os preconceitos e discriminações, que se tornam negação de reconhecimento ou oferta de reconhecimento negativo, ou mesmo violentos desreconhecimentos do outro. A ideologia e suas muitas formas invisíveis ou visíveis de produção de desreconhecimento ou negação de reconhecimento pode ser exemplificada, como eu acabei de fazer, na negação de reconhecimento a gays, lésbicas e trans pela prevalência da ideologia da homossexualidade e transexualidade como patologias que não podem ser institucionalizadas, na negação de reconhecimento a grupos étnico-culturais como negros, indígenas e outros pela prevalência da ideologia racista que inventa a existência de raças e a hierarquia dessas pretendidas raças existentes, a negação de reconhecimento a mulheres pela prevalência da ideologia masculinista de inferiorização do feminino e das mulheres, e na negação de reconhecimento a pessoas diversas pela prevalência da ideologia de status de classe, entre outros exemplos. Nesse sentido, Nancy Fraser irá defender que, em todos os casos, consequentemente, uma demanda por reconhecimento é necessária. Mas note precisamente o que isso significa. Visando a não valorizar a identidade de grupo, mas superar a subordinação, as reivindicações por reconhecimento, no modelo de status, considerando o status de subordinados ou não subordinados, procura tornar o sujeito subordinado um parceiro integral na vida social, capaz de interagir com os outros como um par. Esse modelo de status, como defende a autora, objetiva, assim, desinstitucionalizar padrões de valoração cultural que impedem a paridade de participação e substituí-los por padrões que a promovam. Terminei a citação. Vê-se aí que se trata principalmente de revogar padrões institucionalizados, culturais e sociais de representação e valoração que impedem a igualdade na participação social. Igualdade que exige reconhecimento de todos. Agora eu passo às contribuições de uma outra filósofa estadunidense, Judith Butler,
que tem chamado a atenção sobre o fato que, para ser reconhecido, ou valer ante o outro, na fórmula hegeliana, impõe-se a cada indivíduo, a cada um, uma exigência forçada de ser socialmente inteligível como ser humano, o que pode render reconhecimento ou sua negação, sua subtração, pois essa inteligibilidade, como dirá a autora, não é algo que ocorra por vontade de cada um, mas por condições exteriores aos indivíduos. Entre outras condições, por convenções que são elas próprias limitantes ou reduções da inteligibilidade. Para ser reconhecido, é preciso ser antes reconhecível, inteligível na linguagem. Linguagem das convenções humanas, culturais, históricas, linguagem das normas sociais. Nos termos da autora, âmbitos do cognoscível, dominante, hegemônico. E por isso, como dirá Judith Butler, a reconhecibilidade precede o reconhecimento. Como dirá, os esquemas da inteligibilidade condicionam e produzem normas. Os esquemas da inteligibilidade condicionam e produzem normas de reconhecibilidade. A Butler tem nos lembrado que a vulnerabilidade, sendo uma realidade da dependência ontológica do ser humano ao outro, tornando-se uma realidade que nos segue do nascimento à sepultura, que ela chamará de vulnerabilidade primária ou vulnerabilidade ontológica, e existindo em razão do fato de sermos seres dependentes do outro, da espécie, para tudo quanto corresponda ao existir e viver como humanos, e a começar do fato que somente nos constituímos como seres humanos, deixando a mera condição primária de exemplar biológico da espécie para a condição de indivíduos sociais, sujeitos sociais, pelo aprendizado da específica linguagem humana, como ensinamento que requer a presença e a incumbência de outros seres humanos, sem outro caminho possível. E essa é a experiência de tornar-se humano. Essa experiência, ao mesmo tempo, nos expõe a todos os riscos dessa dependência. Dessa dependência que implica vulnerabilidade. E assim, é por isso que a filósofa dirá que não escapamos aos riscos dessa vulnerabilidade primária, ao mesmo tempo como não podemos fugir às invocações da reconhecibilidade. E vamos ver no que tudo isso implica. Dirá Butler, ainda que a vulnerabilidade primária ontológica seja uma realidade na existência humana, seja um dado antropológico, ontológico, existem formas radicalmente diferentes de distribuição da vulnerabilidade. Claro, porque estamos em sociedades estruturadas em desigualdades. Enquanto podemos pensar a vulnerabilidade primária como algo que está distribuído igualmente, se pensarmos os começos da vida de cada um, mas depois essa mesma vulnerabilidade ela passa a conhecer uma variação. Enquanto há corpos, vidas, pessoas, povos
que estão altamente protegidos, dirá Butler, há vários outros que não se qualificam como vidas que valem a pena. Mesmo até caem fora do humano, estão fora dos contornos culturais do humano, das definições de que é o humano. Entre as formas dos riscos que a nossa vulnerabilidade primária nos expõe estão o desamparo, a agressão física, o desrespeito, tipos de violência que assumem também várias formas, desde o abandono, a precarização da vida e os maus tratos físicos, até o que a filósofa nomeia o dano linguístico, produzido por proferimentos ofensivos, injúrias, discursos de ódio, estigmas, preconceitos, discriminação, cujo efeito somático não é menor como dor física ou psicológico-moral. Para a filósofa, eu cito, não há forma de nos protegermos contra a vulnerabilidade primária, nem contra a susceptibilidade da interpretação, da interpelação do reconhecimento que concede existência. Não há forma de nos protegermos contra a dependência primária de uma linguagem que somos autores com o objetivo de adquirir um status ontológico provisório. Termina a citação. Então, isso que nós vamos chamar da identidade social. Na forma de algum sujeito, né? De um sujeito social, mesmo subordinado como sujeito, mas essa sua identidade é uma função desse circuito de vulnerabilidade, dependência, reconhecimento, que se apoia na linguagem e no discurso como territórios de constituição dos sujeitos. Não há existência anterior ou fora desse circuito, dirá a autora. Mas também por isso, os termos do reconhecimento, não sendo definidos pelos próprios indivíduos, e lá já estão antes deles, decidem quais formas de ser serão ou não reconhecíveis. O reconhecimento de si e do outro sendo dados por termos, conceitos e normas que, governando a realidade, governam também as condições e os termos da reconhecibilidade. Embora não o limite inteiramente, e como sabemos, lutas por reconhecimento subvertem esses termos e condições, o reconhecimento ocorre, de todo modo, sob as coerções de uma ontologia disponível que, embora não restrinja, decide de antemão qual forma o reconhecimento pode assumir. Face ao problema, a autora sugere a necessidade de uma insurreição em nível ontológico, para uma subversão e modificação dos marcos culturais para pensar o humano, que pertencentes a uma ontologia estabelecida, encerram muitos indivíduos e culturas no estigma da irrealidade, da invalidade, fazendo sofrer exclusões, violências, desrealizações. Se certas condições e convenções limitam ou oferecem os termos que limitam ou subtraem a reconhecibilidade em nossas sociedades, estruturadas em desigualdades, as possibilidades de reconhecimento variam enormemente e são desigualmente distribuídas, quase que acompanhando as mesmas desigualdades sociais nelas existentes em termos de classe, status social, origem étnica, gênero, preferências sexuais, entre outras. Sociedades estruturadas em desigualdades tornam possível reconhecimentos autênticos, positivos, mas igualmente reconhecimentos distorcidos, inautênticos, ofensivos e até mesmo negação e subtração de reconhecimento. Então, creio que com essas reflexões sobre reconhecimento ficam claros os desdobramentos na educação para atender um pouco do interesse do tema como formulado,
que era justamente os desdobramentos dos fundamentos do reconhecimento, desreconhecimento na educação. Então, seja quando podemos enxergar como a educação social geral, familiar, formal, escolar, universitária, etc., contribui para a reprodução de padrões institucionalizados de valoração cultural, atravessados do ideológico, que fundamentam negação de reconhecimento a muitos, seja quando podemos praticar uma educação que promova a crítica e a desmontagem desses mesmos padrões e a introdução de outros valores, conceitos e práticas que passem a dirigir uma outra educação que forme pessoas capazes de praticar o reconhecimento devido e autêntico de modo universal. A educação como prática da crítica pode ser entendida como um compromisso com práticas epistêmicas, cognitivas e morais que tenham como central, tal como sugeriu o filósofo Michel Foucault, o desassujeitamento do indivíduo em sua condição de sujeito submetido a modos de subjetivação que o levam a práticas de poder irrefletidas, docilidade política voluntária, preconceitos, violências, etc. Portanto, a educação como uma prática crítica que tem por base a transformação do eu, como parte do ser do indivíduo, que não sendo apenas sujeição, pode tomar a si como objeto de algum trabalho reflexivo para a sua refundação de si. A crítica como um ato de pensar e agir, que, como escreveu Judith Butler, escancara uma ilegitimidade fundamental de toda a realidade instituída, realidade da autoridade, do poder, da ideologia, da ontologia disponível hegemônica, pois realidades baseadas em construções arbitrárias, convencionais, epocais, passíveis sempre de relativizações, problematizações e mesmo substituições. Continuando ainda com as reflexões de Butler, numa leitura que ela fez do que escreveu Michel Foucault sobre o que é a crítica, e esta seria uma virtude, nos termos tanto do Foucault como da Butler, e uma virtude seu exercício. A crítica não se torna apenas objetar esta ou aquela exigência legal, estatal ou governamental, mas objetar as ordenações epistemológicas da ordem, abandonar seus fundamentos e impor-lhes limites. A crítica passa a ser posicionar direitos universais e irrevogáveis face ao que está limitado no governo dos indivíduos com base em certos princípios, normas, convenções. A crítica denuncia a naturalização de todos os termos hegemônicos que governam a realidade e a vida dos indivíduos. A crítica torna-se um movimento que impele o indivíduo contra ser governado de um certo modo. Não é um ato único, mas uma arte. Butler cita Foucault. A arte da inservidão voluntária e da indocilidade reflexiva. E não é nunca previamente determinada e é sempre também uma agonística. Eu escrevi assim em texto meu, uma arte da luta sem vitória final, um permanente exercício. Para assegurarmos em nossas sociedades a dignidade de viver a todos, pelo merecido e justo reconhecimento da condição universal da dignidade humana, temos que assegurar diversas condições primárias, e uma delas é a formação de crianças, jovens e adultos para práticas de reconhecimento que protejam seres humanos de privações de direitos, discriminações, humilhações, com base em representações ideológicas e convenções sociais. O que requer a crítica e o desmantelamento dessas mesmas representações e convenções. Em tudo isso, é de violência que se trata. Violência oportunista, porque se apoia na vulnerabilidade humana
física, emocional, psíquica, e violência que impõe sofrimentos evitáveis, embora representados nas nossas sociedades pela ideologia como se inevitáveis fossem. Não se trata de ingenuidade de nossa parte, de pensar que não seja possível um mundo onde pessoas não estejam nem aí para o outro. Isso não é impossível. Mas este seria um mundo lamentável. Mas porque corremos o risco sempre de mundos lamentáveis, e muitas coisas ocorrem no mundo hoje que não nos permite pensar o contrário, mas por isso mesmo não devemos descuidar então do assunto do reconhecimento do outro, que não é assunto de caridade, bondade, mas de institucionalização de direitos e de direito à igualdade na participação social. A educação pode e deve ser a experiência moral da formação do indivíduo com a instituição de sua própria reflexividade, criatividade, pela crítica à ideologia. Crítica a toda a ontologia disponível e hegemônica, em grande medida responsável pela justificação ideológica da quebra da igualdade participativa na vida social de muitos. Seja em Foucault, seja em Butler, a crítica tem especialmente por função o desassujeitamento do sujeito na política de construções e imposições das verdades, sempre epocais, provisórias, mas apresentando-se sempre como únicas, universais e insubstituíveis. Eu vou terminar com o desafio proposto por Butler, que segue de perto as ideias de Michel Foucault. Não há formação do eu fora das normas que arquitetam as condições de formação do sujeito, certo? Mas o eu tem mais liberdade do que o sujeito. O indivíduo não sendo apenas sujeição, algo nele escapa à sujeição, uma parte do seu ser, que sendo situado pela psicanálise como real, inconsciente, mas não permanecendo apenas como o louco em alguma caverna do psiquismo, esta parte produzindo excitações no eu, por sua vez normalizado, estas excitações no eu tornam-se matéria-prima de trabalho racional, consciente e reflexivo de refundação, recriação do eu. E dirá Butler, o eu, que assim procede, arrisca-se a deformar-se enquanto sujeito, passando a ocupar aquela posição ontologicamente insegura que coloca a questão de um modo originário. Quem será um sujeito aqui? A arte da indocilidade refletida ou da inservidão voluntária prevalecendo sobre a coação. A prática crítica tornando-se a virtude pela qual o eu incita o sujeito se formar ou reformar pelo seu desassujeitamento. George Orwell termina seu 1984 após descrever o assombroso totalitarismo do Big Brother, dizendo: todo o problema é a educação. O escritor diz isso em tom melancólico, em meio a páginas que não estavam verdadeiramente carregadas de esperança, mas penso que estamos todos convencidos disso. Hegemonicamente, temos uma educação de formação de sujeitos do discurso ideológico e de poder que se tornam reprodutores de instituições de opressão, negadores de reconhecimento do outro. Mas pela educação podemos pensar de assumir ou radicalizar a tarefa de deformar esses sujeitos. Quem diz sujeito diz assujeitados. E deformá-los para desembaraçarem-se do assujeitamento passivo, acrítico, dócil, conduzindo-os à posição de indivíduos conscientes, racionais, reflexivos, críticos e solidários com todos os demais, colocando a todos no horizonte da estima, do respeito, da consideração, de modo a favorecer a coabitação humana e a habitabilidade solidária, democrática e responsável em nossas sociedades. Bom, é isso. E agradeço novamente o convite para essa noite estar aqui falando a vocês. Gratíssimo. Muito bem, muito jóia a sua fala, Alipe. Eu acho que
nos traz aí uma profunda reflexão humana a respeito do que é reconhecimento, do que é desreconhecimento. Então, eu gostaria de convidar agora o pessoal que está assistindo para colocar perguntas, e eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você, na verdade, uma provocação em cima da sua fala apenas, né? Como falar em reconhecimento numa sociedade tão violenta, tão desigual, tão acrítica? Você um pouco abordou isso, mas eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Especialmente em tempos de pandemia também, é uma outra questão, que se você quiser você pode tratar junto. Será que nesses tempos de pandemia em que a gente vê o nosso governante máximo, né, nosso presidente da República, fazendo pouco caso de tantas mortes, fazendo pouco caso da maneira como se portar em público, né, sem usar máscara, juntando um monte de pessoas em todo lugar onde vai e tudo mais, será que isso não é uma forma também de desreconhecimento com relação às pessoas em geral? Ou será que isso é apenas jogada política dele? Olha, Flávio, eu diria que o presidente atual que temos, o presidente da República, é lamentavelmente um exemplo de um ser incapaz de promover, ofertar reconhecimento autêntico ao outro, não é? Porque em tantas declarações e atitudes dele, públicas, o que se vê é um desprezo pelo outro, um profundo desrespeito, atitudes de desconsideração ao outro, não é? E mais grave porque se trata de um governante e o mandatário supremo da nação, não é? Ele nem merecia que a gente o reconhecesse assim, com esses termos formais, legais, jurídicos, mas de fato, institucionalmente é isso, e muito grave, porque no reconhecimento, ou numa ética do reconhecimento, está, em primeiro lugar, a responsabilidade com o outro. Imagina, então, quando esse assunto da responsabilidade com o outro recai sobre a figura de uma autoridade pública, não é? Eleita para cuidar, digamos assim, não de uma só pessoa, mas de um povo inteiro, de uma sociedade inteira, de uma nação inteira. E não precisa muita análise para ver como o presidente atual se manifesta em profundo desrespeito e com profundas desconsiderações ao outro, né? Com ofensas, com ditos e com atitudes que, como ele mesmo diz, não estou nem aí, gravíssimo numa circunstância de pandemia, o governante dizer, como por ocasião de uma conversa dele com populares, ele diz sobre mortes, e daí? Quer dizer, falar e daí é dizendo, estou nem aí, não me responsabilize por isso, não sou responsável. E sim, ele pode não ser o responsável de mortes, porque as mortes são derivadas de um vírus letal, etc., ok? Do adoecimento das pessoas. A responsabilidade dele, todavia, é em ofertar políticas, não é? Cuidados institucionais para o enfrentamento do problema. E isso requer uma atitude de consideração e estima pelo povo, pela sociedade, o que não vemos, não é? Lamentavelmente. É verdade. E a propósito do assunto das desigualdades, é que, bom, como vimos, não é? Você, em sociedades estruturadas em desigualdades, há uma fratura, né, na prática do reconhecimento, de maneira que, quase acompanhando as desigualdades que vamos ver de classes, de gênero, nas relações étnicas, etc., para os grupos étnicos, em suas, nas considerações que lhes são dadas, ofertadas, vamos ver a reprodução, né, desigual
na oferta de reconhecimento, né? Então, pessoas que sofrem da privação de acesso a bens e a recursos, pessoas que, como diz a Nancy Fraser, se veem podadas na paridade participativa por valoração cultural a propósito dessa ou daquela coisa, desse ou daquele pertencimento dessas pessoas, vão experienciar no plano do reconhecimento subordinação, inferiorização, não é? Que reconhece, que já vive, perdão, na experiência, digamos, no domínio econômico, né? no domínio educacional, etc. Né? Então, diria que, do ponto de vista da questão da desigualdade, anda de par a privação de reconhecimento com a privação em âmbitos onde a desigualdade está lá como base, né? Por base. Ok. Eu tenho aqui uma pergunta da Carlina Alves. Ela pergunta assim: a interação na relação do estudante, professor, aluno... Aliás, desculpe, vou repetir. A interação na relação estudante-professor influencia no reconhecimento do outro? Certamente. Na relação entre professores e alunos, em qualquer que seja o nível, né? Se a gente se reporta à educação de crianças, adolescentes, jovens ou adultos, ali, se você tem um professor e um estudante, essa relação ela pode contribuir para uma formação do caráter que promova reconhecimento ou o seu contrário, que pode levar a que você tenha pessoas dispostas a negar reconhecimento ou indispostas a oferecer reconhecimento ao outro. Temos um papel importante aí nesse sentido, né? Somos mais do que professores em qualquer circunstância, somos educadores, não é? E essa educação pode ter uma implicação importante nessa dimensão de formar eticamente para promover reconhecimento ou não. Legal. O professor Walter Pinheiro coloca uma pergunta interessante aqui, que tem muito a ver com o nosso dia a dia atual. Quais as implicações das redes sociais no processo de reconhecimento de si e desreconhecimento do outro? Oi, Walter. Eu gostaria de poder dizer que as redes sociais, como mídias em geral, meios de comunicação, etc., poderiam, não é, contribuir para uma educação pró-reconhecimento do outro. Sim. E é possível que se torne sustentável a ideia de que as redes sociais podem dar sua contribuição, etc. Mas é bem verdadeiro que o que hoje se tornou as chamadas redes sociais, talvez estejam contribuindo mais com a reificação, com a reprodução daquilo que a Nancy Fraser chama dos padrões institucionalizados de valoração cultural que promovem desreconhecimento do que o contrário. Pelo que podemos acompanhar, não é? As redes sociais servindo para a difusão, a prática do discurso de ódio, não é? A promoção do que a Butler chama dos proferimentos injuriosos, ofensivos, né? Que no nível do dano moral e psíquico são os danos dos proferimentos performativos
linguísticos que estão extremamente danosos, né, com os estigmas, preconceito, a discriminação, a profunda desvalorização do outro, que a gente vê circulando nisso que se chama as redes sociais, né? Então, aliás, eu diria que essa coisa hoje concorre com a educação de uma maneira que se torna, para nós, educadores, um profundo desafio, né? Como já é a TV, como já é, enfim, os meios de comunicação em geral, e essas mídias de internet agora mais fortemente, não é? Quer dizer, estamos numa sociedade em que os desafios da educação se tornam cada vez maiores, não é? Uhum. Se entendermos os desafios da educação no sentido da educação para a promoção da crítica, para a promoção desse indivíduo que, ao final, eu estava falando, né? Que não se oferece voluntariamente a sujeição e a sua reprodução à forma da sujeição do outro, mas que, pelo contrário, por uma outra formação crítica, se oferece em resistência à sujeição, à sua própria sujeição e a praticar a sujeição dos outros. Sofremos uma concorrência desigual, não é? Com hoje a existência dessa coisa chamada redes sociais. Não é? Mais uma pergunta, a Genilda Oliveira pergunta assim: quais as implicações da rejeição, abandono parental no reconhecimento de si e desse reconhecimento do outro? Essa questão ela é bem desenvolvida pelo Axel Honneth, não é? Exatamente, ele que é um forte, digamos assim, herdeiro das reflexões pioneiras do Hegel, mas que vai incorporar na obra dele as contribuições da psicologia social do George Herbert Mead, não é? E de outros, e, portanto, ele dá muita atenção a essa questão da rejeição, do abandono, do desamparo, né, que na experiência da criança, não é? Pode ter efeitos danosos, graves, não é? E como sabemos, não é? Essa experiência na infância do abandono, do desamparo, não é? Dessa ausência do cuidado, tem as implicações na fórmula que eu apresentei a uma certa altura, que é justamente aquela de essa carência de amparo, que é uma carência de amor, de afeto, ela pode ter desdobramentos não apenas no nível do sujeito ele mesmo, do ponto de vista de danos à estruturação psíquica do indivíduo ele mesmo, mas também nas relações que ele poderá ter, não que isso seja uma inevitabilidade, né? Coisas muitas podem acontecer, que essa situação pode se modificar e ocorre de ser, mas há os casos em que, não vindo nada em socorro a essa carência, podemos ter justamente desdobramentos na vida do sujeito, do indivíduo, na vida de jovem, na vida adulta, que não raro tem a forma desses fenômenos que estão aí nas nossas sociedades, a criminalidade, a violência, né, a adesão fácil à violência, né, como uma forma de dar vazão à pulsão agressiva, não é? Ao ódio, ao rancor, provavelmente originado dessa situação primeira de abandono e desamor, não é? Que vai encontrar diversos canais de expressão, manifestação violentas, não é? A agressividade, etc., porque também a sociedade não vai ofertar as experiências
de sublimação dessa pulsão agressiva, né, a esses jovens ou adultos que poderão cair em desgraça, enfim, por esses percalços aí de uma formação no desamor, no desamparo, não é? Quantas vezes nós não dizemos que uma sociedade, um Estado que não oferta lazer, não oferta cultura, não oferta educação, etc., concorre justamente para deixar jovens, adolescentes, adultos mesmo, nas mãos da violência mais fácil, né? Dos convites, dos apelos a organizações criminosas, etc. O que hoje temos nas nossas cidades, não é? Então, sem dúvida que essa realidade do abandono, do desamparo, sim, possivelmente causas de experiências negativas de autorreconhecimento, de autoestima, de confiança em si mesmo e confiança no mundo, não é? Como dirá o Axel Honneth, porque também nesse desamparo e nesse desamor lá nos começos, e pela vulnerabilidade humana, toda a violência que poderá passar e que passa esse ser que a ele não se deu a devida atenção, o devido cuidado, essa vulnerabilidade, digamos, violentada na ausência de reconhecimento, poderá se converter, ela mesma, em gestos de violência, impulsos de violência e agressividade com relação ao outro, porque não é capaz de reconhecimento desse outro como um outro a ser estimado, considerado amado, não é? Perda da confiança de si, no outro, não é? E completa indisponibilidade a colaborar com a sua sociedade, diria o Axel Honneth, né? Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui que chegou agora, da Sheila Axioli. Salve, professor Alípio. O que pode a educação em um cenário em que os educadores são continuamente desreconhecidos? Verdadeiramente um caso bastante, digamos, grave. Essa questão que a Sheila traz de fato, bastante interessante, porque é aquela situação em que a coisa seria como os professores, como educadores, podem ter ânimo, podem ter estímulo para práticas de reconhecimento e uma educação voltada a promover o estímulo do reconhecimento do outro, se são os professores, e aí tomemos, né, o caso do nosso país ou outros, aqueles que sofrem cotidianamente, como a Sheila diz, o desreconhecimento, né, da categoria, né, pela sua desvalorização, seja como categoria profissional, atividade profissional, seja desvalorização pelos baixos salários, pelas condições físicas onde trabalham, não é? Que, como tais, são condições absolutamente anticognitivas, seja para ensinar, seja para aprender. De fato, isso é da ordem de um paradoxo tremendo, não é? E que coloca uma exigência sobre nós, sobre todos nós, professores, educadores, que é atuar passando, eu diria, por cima, algumas vezes, dessa realidade de desreconhecimento ao professor, que pode ser bastante desestimulante, é desestimulante, sem dúvida nenhuma,
mas diria, temos que fazer dessas condições negativas e negadoras do reconhecimento motivação para lutas por reconhecimento. Aqui eu estou sendo claramente ronetiano, né? Quer dizer, ainda que a sociedade que promove a negação de reconhecimento, ela produza em cada um uma realidade de baixa autoestima, podia dizer mesmo algum mal-estar emocional, psíquico, etc. Mas, ao mesmo tempo, essa própria realidade desmotivante, em razão da negação de reconhecimento, deve ser, ao mesmo tempo, matéria de discussão, reflexão, para motivação de lutas por reconhecimento. E creio que essa tem sido a história de professores em épocas diferentes, em sociedades diferentes, permanece isso, e temos que permanecer, não é? Quer dizer, não há que desistirmos, não há que nos entregarmos ao desânimo, né? Porque talvez isso mesmo seja aí algum objetivo não explícito do que se queira, não é? Um pouco desistirmos do que fazer, e não há por que desistirmos, né? Não há do que desistirmos. Nesse sentido, só há que arregaçarmos as mangas, né, como dizemos, e continuar na luta por reconhecimento, né? E exercer o nosso papel de professores, não só dentro da sala de aula, mas fora também, né? Como aqueles que hoje, tomando consciência da importância do reconhecimento, reconhecermos-nos entre nós, principalmente, reconhecermos os nossos direitos e os nossos deveres, não é? E fazermos realmente a diferença, né? Ser professor é fazer a diferença. Eu entendo que quando a gente desreconhece o outro, a gente desreconhece a gente mesmo, porque afinal de contas o outro é nosso espelho, né? Então, se a gente não levar para frente, enquanto professores, enquanto seres humanos, essa prática de reconhecimento do outro, seja o outro quem for, seja o outro, como você muito bem colocou, Alípio, a mulher, o homossexual, o transexual, travesti, o negro, o indígena, o oriental, seja quem for, a gente precisa reconhecer no outro como nosso espelho, né? Eu não vou nem falar em reconhecer o próximo, porque não é uma questão religiosa, é uma questão de humanidade mesmo, que reside em todos nós. Se eu desreconheço o outro, eu desreconheço a minha própria humanidade, é assim que eu entendo. Acho que é um pouco por aí, né, Ali? Sim, com certeza. Quando o Hegel diz que o reconhecimento é a própria existência, isso, para mim, é fundante de toda essa reflexão no campo ético, político, da questão do reconhecimento, não é? Porque se há negação de reconhecimento do outro, há desumanização desse outro, não é? E se trata de desumanização do outro, trata-se da negação do ser do outro como um humano que tem direito a viver, a existir, como eu pleiteio para mim, não é? Então, nesse sentido, manter práticas de negação de reconhecimento é manter práticas de desumanização do outro, não é? E de inviabilização da vida do outro, da existência, não é? Então, portanto, acho que está no centro mesmo de toda preocupação da educação essa questão de uma educação crítica demolidora de conceitos, de ideias que ainda se conservam em nossa sociedade
que levam a práticas de negação do reconhecimento do outro, né? Por preconceitos, por padrões culturais que de institucionalizados passam a existir para algumas pessoas como se fossem coisas escritas em pedra, quando, na verdade, todas as coisas que existem em nossa sociedade, absolutamente todas, são da ordem de construções sociais, culturais, históricas, humanas, e que por nós podem ser completamente removidas, substituídas, não é? Somente o discurso ideológico, com o peso que esse discurso tem, é capaz de fazer crer que a realidade instituída ela é eterna, invariável, divina, imutável, quando, na verdade, tudo que existe como realidade social existe por ação humana, e por ação humana pode ser modificado. Eu acho que essa é uma consciência das mais importantes que a educação precisa promover em todos aqueles que passam pela escola, pela universidade, etc. Não é? Eu diria que ou nós conseguimos fazer a todos que pela educação escolar, formal, universitária passam, a todos aqueles que são educados no pensamento teórico, filosófico, científico, passam a entender que a realidade social ela é um construto histórico, cultural, humano, e como tal pode ser completamente modificado, ou nós não vamos atingir o objetivo mais importante da educação na ciência, que é esse entendimento, não é? Que o que está aí de pé foi de pé colocado por humanos. Nem são obras de entes celestes, divinos, transcendentais, nem são coisas da natureza. São coisas sociais, culturais e históricas. E como tais, podem ser discutidas, problematizadas, substituídas, etc, etc. Isso que a gente chama da criticidade, não é? No pensamento. Então, penso que isso é fundamental. E feito isso, nós vamos ter a crítica dos preconceitos, das discriminações, vamos ter a crítica desses padrões culturais institucionalizados e, com a crítica, a desmontagem disso que está aí como uma realidade insubstituível, né? Quando, na realidade, a realidade é de caráter, digamos, ficcional, né? É uma ficção que deu certo, é uma ficção bem fundamentada, não é? E nos enganando todo o tempo com o seu próprio discurso, a querer fazer crer que o que está aí existe desde todo sempre e para toda a eternidade, quando sabemos que não é nada disso. E devemos fazer que muitos saibam disso, que é para não cair na adoração das instituições sociais como se fossem coisas sagradas, coisas que não se pode tocar. Muito bem. Bom, muito bem, Alípio. Eu agradeço muito pela sua participação conosco na data de hoje. Essa foi a nossa aula inaugural dos Fundamentos da Educação. Nós pretendemos ainda levar adiante várias outras discussões. Quem sabe em outra oportunidade voltar a conversar contigo também, que foi muito edificante e nos trouxe a oportunidade de uma grande reflexão. Muito obrigado. Obrigado a vocês, Flávio. Muitíssimo obrigado ao departamento também. Valeu. Uma boa noite a todos. Espero que tenham gostado. A nossa aula vai ficar gravada, então vocês podem divulgar entre os seus colegas e companheiros para que assistam essa aula muito interessante sobre o reconhecimento e desreconhecimento, né? Um abraço a todos, uma boa noite, muito obrigado, gente. Valeu.